Me formei em nutrição. Como eu vou começar? Como é que vai ser o meu primeiro atendimento? Acredito que todo profissional passa por esse medo, por essa dúvida, e no meu caso não foi diferente. Quando eu me formei, na época, não se falava sobre consulta de consultório, né? Era bem raro mesmo. E depois que eu mudei para a região onde eu atuo fisicamente, aqui que não existia mesmo, né? Todo mundo falando, Nathalie, você é doida, você vai passar fome, né? Realmente no início foi mais difícil, mas depois eu peguei o jeito. Então, assim, quando eu comecei, eu já trabalhava em academia, então eu já estava inserida nesse conceito de dieta, de treino, e eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Eu não tinha interesse em trabalhar em hospital, não tinha interesse em trabalhar em cozinha, apesar de ser, eu acho que a minha maior capacidade sempre foi cozinha. Eu tenho uma facilidade eu acho que é nato mesmo, né? Então eu falei, não, eu quero consultório, sempre gostei disso. Até nos meus estágios eu acabei escolhendo consultório, assim, por um maior período, né? Que era a oportunidade de escolha. Quando eu comecei a atender, pensa assim, foi um super medo, né? Uma das, acho que, não sei se foi a primeira, mas foi uma das primeiras pacientes minha. Eu só fui chamada para atender uma médica, que era uma cadeira muito alta, assim, no Hospital das Clínicas. E aí, na época, eu falei, meu Deus, como que eu vou atender uma médica se eu acabei de me formar, né? Não tenho experiência, até tinha experiência de prática, né? Estudei numa universidade muito boa, mas eu não tinha aquele know-how de consulta. Eu falei, não, eu vou montar um questionário, né, baseado dentro do que eu estudei e já do que eu apliquei, e vamos ver no que vai dar. Aí tinha experiência também de academia, né, eu namorava na época um personal, e ele tinha muita prática de dieta para fisiculturista. Na época não era falado, hoje é super comum, né? Aí lá fui eu atender essa doutora. Então, eu botei a melhor roupa que eu tinha, fiz maquiagem, me produzi, tentei dar o melhor dentro das minhas capacidades, né? E lá comecei meu questionário. Então, assim, se você ainda não tem um questionário, começa por um básico. Então, por exemplo, nos meus questionários, eu sempre começo a perguntar à pessoa qual que é o objetivo dela, então eu sempre grifo o objetivo principal, então todos os retornos, né, tem gente que eu já atendo aí há 20 anos, né, então eu sempre olho aquela primeira ficha dela e observo quais eram as maiores dores, né, e quais eram os objetivos, quais eram os sonhos. Eu sempre peço para todo mundo ser abundante, né, com o sonho, porque tem gente que fala assim, eu não quero um corpo X. Não é que ela não quer, é porque ela acha que aquilo é muito impossível. E na verdade, quando ela começa a mudar o comportamento, mudar o corpo, essa visualização dela mesma muda muito, muito mesmo. Eu acho que em 100% dos casos. Tinham pacientes que não tinham muitos objetivos e que hoje viraram triatletas, porque eles pegaram tanto gosto de comer bem, de se exercitar, que eles mudaram completamente a opinião com relação a eles mesmos, a vida deles, a rotina, a capacidade principalmente, né? E eles se tornaram grandes influenciadores do meio dele, né? Então, assim, lá no seu questionário, você sempre começa então por esse objetivo e você sempre vai retornar nesse objetivo, né? Para saber se ele já atingiu isso, quais são as dificuldades que ele tem durante esse processo, né? Então você sempre se garante de que esse primeiro objetivo dele foi concluído com sucesso, né? Então aí eu faço perguntas básicas como se ele já fez alguma cirurgia, se já fez a retirada de algum órgão, se faz uso de medicamento, se tem exames recentes, né? Então, se é até 6 meses, você pode utilizar esses exames sim. Em outros países, eles utilizam exames de até 2 anos, tá? Então, fica uma dica aqui. Então, sempre que a pessoa fala assim, faz tempo que eu não tenho, ou ela quer ir para sua consulta só depois de fazer os exames,
Pede para ela enviar esse antigo, porque a partir dele você já consegue ter uma visão muito bacana, né? Então eu pergunto se ele veio por alguma doença específica ou se ele tem sinais e sintomas. Aqui no consultório eu utilizo alguns questionários com relação a sinais e sintomas, né? Então eu tenho com a visão da medicina chinesa, eu tenho com relação à biorressonância, né, de cursos que eu já fiz. Faço também questionários com relação à vesícula e fígado. Faço questionários com relação ao metabolismo dele. Então você pode escolher alguns bem básico mesmo para começar. E aí você descobre quais são os sinais e sintomas dele. E aí você tem a oportunidade de pesquisar um pouco mais caso você não tenha essa segurança, né? Então lembra que a primeira consulta é sempre uma sabatina. É um dia de muitas perguntas, é um dia que você vai se conectar com a pessoa. Então, até mesmo o questionário o questionário de dados da pessoa, como sexo, data de nascimento, religião, região que ela mora, se ela é brasileira, se ela não é. Então, esses pequenos dados, você já gera uma conexão com a pessoa, né? Se ela é solteira, se ela é casada, se ela vive com alguém. Então aí você já vai se conectando, né? Então, assim, com relação às perguntas básicas, eu pergunto se ela já passou por cirurgia, se ela faz uso de medicamento, qual o suplemento que ela faz uso, se ela nunca usou, se ela tem intenção de usar, se ela é aberta a isso, ou se ela teve alguma experiência que não funcionou para ela. Então, isso tudo é pergunta de questionário de primeira consulta, tá? Como que é o funcionamento do intestino, se ela, qual que é a frequência urinária dela, se ela mastiga bem, qual é o consumo de água dela, qual o formato de fezes, tudo isso é muito importante, tá? Qual é a preferência de sabor, se ela tem frequência no consumo de doces, se ela tem frequência no consumo de industrializado, isso vale muito a pena perguntar. Nos períodos do dia, qual é a preferência do paladar dela, se é doce, se é salgado, porque isso vai ajudar você na hora de montar a dieta, né? Se tem alimentos que ela não consome porque ela não gosta, ou se tem alimentos que ela não consome porque não cai bem para ela e ela já percebeu isso, ou se ela já fez algum exame e ela já sabe que ela tem uma alergia ou uma sensibilidade, então você sempre pergunta tudo isso, tá? Quais são os hábitos bons, quais são os hábitos ruins, se ela pratica atividade física, qual o horário, qual a frequência, se ela tem disponibilidade de aumentar ou de incluir, porque isso vai favorecer na hora de você montar a dieta dela. Quando ela olhar a dieta, ela vai perceber que aquilo foi feito para ela, certo? Então isso é muito importante. Aí outras perguntas também com relação para ela é a estética, né? Pra gente, a gente já sabe que são deficiências. Então, uma forma de olhar para o seu paciente é perguntar sobre o cabelo, sobre a unha, sobre sobrancelha, cílios, pele, celulite, estria, né? Eu sempre pergunto também se ela nasceu de parto normal, de parto cesárea, se ela tem filho, se ela mamou no peito, qual é a relação de pai e de mãe, se ela traz traumas conscientes. Isso tudo vai aproximando numa conversa e eu indico sempre de que essa sabatina seja assim num período máximo de 1 hora. Pode acontecer de ter vezes que vai passar esse tempo, mas pode ter vezes que isso vai otimizar o tempo dela no seu consultório, ela vai se sentir segura porque você fez muitas perguntas mesmo, né? Você teve interesse por ela, pelos objetivos, por tudo. Então isso vai aproximar. Você vai perguntar também com relação ao ciclo de sono dela, a rotina dela de horários de trabalho, períodos que ela se sente mais disposta ou mais cansada. Então você vai descobrir um pouco da rotina dela. Então isso vai te ajudar demais nessa primeira consulta. Então se você não sabe como montar, né,
o seu questionário, ou se você se sente inseguro com relação à sua primeira consulta, começa desse jeito porque vai dar muito certo, tá? Não tem erro. Eu sempre faço também o registro de 24 horas para saber o que ela comeu, né? Porque isso ajuda muito você também com relação a... Na hora que você for montar dieta, lógico que você vai fazer a avaliação física dela, você vai saber qual é o gasto energético dela, né, total, o gasto diário, o basal dela, né? Mas por que eu falo isso? Porque muitas vezes a pessoa tem o hábito de comer muito. E aí, se você já monta uma dieta baseada na necessidade fisiológica dela, ela toma um susto. Então, você vai caindo essa ingestão, né? Ou se ela tá com pique total para mudança, ou se ela tá fazendo algum uso de medicamento para emagrecer, você vai conseguir limitar essa quantidade de ingestão. E aí, uma coisa que eu deixo sempre muito aberta em consulta é saber se ela... períodos dela que ela sente fome, ou muitas vezes começa a fazer musculação e esse apetite muda. Então, toda essa sensibilidade você tem que ter, tá? Sem extremismo, a não ser que você perceba que a pessoa veio buscar isso. Não, Nathalie, eu quero uma dieta radical. Pode acontecer. Então, você tem que entender quem é seu paciente, tá? Então, se você conseguir fazer essa aproximação entre você e ele, você vai perder esse medo. É um negócio muito interessante, porque lembra uma coisa, quem estudou nutrição foi você, não foi a médica, estudou o que ela estuda, né? O engenheiro estudou o que ele foi buscar. Agora, quem estudou nutrição foi você, né? Então, se você tiver seguro isso dentro de você, então vai fazer muita diferença, tá? Então, assim, quando eu fui fazer lá meu primeiro atendimento, que foi dessa médica, eu juro pra vocês, eu tava de salto, fui com o meu salto tremendo, né? Eu senti medo, mas na hora que eu sentei na cadeira, que eu comecei a aplicar o meu questionário, e aí ela foi falando do íntimo dela, né? Ela abriu aquela casca, ela esqueceu que ela era médica e que eu era nutricionista e que ela estava me buscando porque ela precisava de mim, né? Então isso assim vai te trazer segurança absurda, tá? Então pega um questionário, monta ele para você, aprenda a fazer avaliação física, que é a avaliação antropométrica, então aprenda a usar o adipômetro. Se você não sabe, tem vários vídeos no YouTube que facilita demais. Na minha época você tinha que fazer curso presencial, né? E essa foi uma das coisas que eu mais estudei, então hoje por isso que eu aplico com tanta facilidade. Então eu sempre pego essa avaliação física, coloco num sistema onde vai me dar as respostas, né, de percentual de gordura, músculo, tá. Eu posso até 1 hora descrever como eu faço essa demonstração dessa avaliação física, porque a pessoa consegue visualizar onde ela está e para onde ela vai, né? Quais são os índices que vai deixar ela naquele número de roupa que ela gostaria, ou que ela vai reduzir, né, alguns exames que estavam elevados demais ou muito baixos, né? Então você vai te ajudar muito isso. Sempre tenha o PDF dos exames, né? Ou se a pessoa não tem o PDF, faz foto. E aí você armazena, né? Eu sempre envio as informações no WhatsApp da própria pessoa como se fosse um prontuário, mas tenho também tudo isso sempre anotado, tanto no papel como no aplicativo. Tem gente que vai achar isso meio complexo, mas o papel me ajuda bastante, até porque eu tô numa região que a luz cai muito. Então, quando eu tenho papel, facilita meu trabalho, tá? Mas aqui foram algumas dicas para você que está começando, né? Para você perder esse medo. E aí, com o tempo, você vai ver que é algo muito fácil. Então, aqui ficaram algumas dicas. E aí eu vou compartilhando mais ao longo dos vídeos, tá certo?